Nós usamos um livro aqui, que é do Huckman, Certo. Criados à Imagem de Deus. Tem uma parte lá que ele fala assim, num determinado sentido, como criatura, Deus nos escolhe. Como pessoa, nós escolhemos a Deus. Trabalhando as duas ideias ao mesmo tempo. Você me fez lembrar desse ponto. É verdade. Eu tinha um outro professor de Novo Testamento que ele falava o seguinte: a resolução dessa antinomia é mais ou menos assim. Você chega para um pecador que odeia Jesus Cristo e você fala, você não vem para Cristo porque você não quer. E você não quer porque você não pode. Mas você não pode porque você não quer. E você não quer porque você não pode. E aí você fica nisso, nesse ciclo. A pessoa não vem porque não pode vir. É verdade. Mas ela não pode porque ela não quer também. Que é verdade também. Então a gente deve... Tudo isso é para dizer o seguinte: na hora de evangelizar, não tenha medo de confrontar o pecado. E de desafiar a pessoa. Creia em Jesus Cristo. Às vezes a gente deixa a nossa teologia reformada nos segurar. Eu não vou desafiar, porque eu sei que ela só vai crer se Deus operar no coração. Aí até o nosso desafio fica bem mais disfarçado. Que a gente fala assim, não, assim, você ouviu o evangelho, e se Deus te alcançar, você vai se arrepender. É como se você estivesse dando uma esperança meio que vazia para a pessoa. Olha, você ouviu... Você até se interessou pela mensagem, você está até mostrando uma reação positiva à mensagem. Agora, meu amigo, fica na fila de espera e espera o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Quando, na verdade, às vezes o Espírito está trabalhando naquele momento. O que está faltando é o empurrão final. Se arrependa e creia. Jesus é o Salvador. Creia nele. Uma outra forma de falar tudo isso. A gente tem que deixar o que é de Deus com Deus. E fazer o que está conosco. Trabalhar no coração, a soberania, isso não vai mudar, ele é soberano, ele vai fazer com quem ele quiser. E ele falou para nós desafiarmos pecadores ao arrependimento. Quando Pedro pregou, no dia de Pentecostes, isso às vezes eu até dou risada, é até engraçado. Foi um sermão maravilhoso. O que ele falou para aquele povo? Vocês são um monte de assassino e incrédulo, que recusaram o Salvador. Se arrependam e creiam e hoje vocês serão salvos. E 3.000 pessoas foram salvas. Soberania de Deus. E o pregador que desafiou ao arrependimento. A gente vai falar mais disso depois do intervalo, mas quando o jovem rico vem falar com Jesus, é a oportunidade de ouro de evangelismo, né? Alguém que chega para você e pergunta, o que eu faço para ser salvo? Ah, esse aí você fala, esse está fácil de pôr nos meus números de convertidos, é agora que eu me consagro, né? E aí você vai falar, Jesus confrontou o pecado dele. Você ama demais sua riqueza, dá aos pobres, vai, vende tudo, dá aos pobres, e aí vem me seguir. Jesus não falou para ele, olha, se Deus quiser ter te escolhido, você vai querer vender suas coisas. Então eu não sei, espera aí, se Deus quiser. Ele desafiou a pessoa a fazer algo. E por trás disso tem a soberania de Deus, só faz se Deus quiser. E ao mesmo tempo que é responsável por fazer. E paga o preço quando não faz. Porque veja só, essa antinomia deve estar em nossa mente para a gente entender também que o Evangelho ele é uma mensagem com um efeito duplo. O Evangelho tanto salva quanto condena e a gente se esquece disso. Aonde o Evangelho é pregado e o povo não crê, eles estão adicionando condenação sobre seus ombros. Porque além de estarem em inimizade com Deus, Deus ainda foi até eles através da mensagem e ofereceu perdão e vida eterna e reconciliação. E eles recusaram. Então quando alguém recusa o Evangelho, você não deve pensar, esse não é eleito. Você deve pensar, coitado desse, que recusou a salvação. Recusou uma mensagem tão maravilhosa, uma oferta tão incomparável. Recusou. Entender isso, irmãos, vai fazer o nosso evangelismo ser muito mais apaixonado. Eu uso no sentido bom da palavra. Vai trazer um peso no nosso coração. Aquela angústia que eu falei ontem que Paulo tinha por almas perdidas, vai vir para nós também. Porque se a gente pensa só na soberania de Deus, a gente diminui
o erro das pessoas e até mesmo o peso do pecado. Ele é incrédulo, mas é porque Deus não escolheu. A tentação é até achar que o inferno é um lugar injusto. Porque Deus é soberano, não elegeu, né? Fazer o quê? Está condenado. Mas a gente esquece que não é assim. Que a pessoa não quer Cristo porque ela não quer. E se ela pudesse, ela crucificava de novo Jesus Cristo, hoje aqui, na sua frente. Jesus fala que no inferno vai ter o quê? Choro e ranger de dentes. Você já pensou o que é ranger de dentes? Alguém range os dentes quando está com dor? Quando que a pessoa range os dentes? De raiva. Você já pensou que o pecado é algo tão horrível que a pessoa sofrendo a dor incomparável, imensurável do seu pecado, ainda assim não olha para Jesus e fala: Jesus, me perdoa, me tira daqui? A pessoa olha para Jesus e range os dentes de raiva. Maldito Jesus que me colocou aqui. O pecado é terrível. E rejeitar o Evangelho é o pior dos pecados. É rejeitar a salvação. E as pessoas que fazem isso são responsáveis pelo que estão fazendo. Se a gente entender isso mesmo, irmãos, a gente vai chorar quando estiver evangelizando. Vai sentir a dor. A indiferença e a distância cai por terra, porque a gente vai se importar. Essa é uma pessoa que está tão aprisionada pelo pecado, que odeia a Cristo a ponto de ranger os dentes para Ele. É algo muito grave. Então, a antinomia, eu expliquei o que ela é, não porque a gente precisa, é uma antinomia, deixa para lá, não vou pensar nisso. A gente tem que ter ela em mente no evangelismo, para evangelizar corretamente, entendendo a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas e a predestinação? Está incluso nisso, é uma ramificação disso que a gente falou. A predestinação, a doutrina de que Deus elegeu os salvos. Então Deus escolheu alguns de todas as pessoas e os elegeu. Ela é uma doutrina bíblica. Você pode não gostar da palavra, mas ela está na Bíblia. Você vai ler, você vai ver, eleitos, escolhidos. Não tem muito como fugir disso. Tá? Pode ser o teólogo mais ferrenho anti-predestinação. Se ele começar, vai fazer um trabalho, agora eu vou derrubar essa doutrina da predestinação, ele provavelmente vai virar um calvinista, porque é o que a Bíblia ensina, e é claro isso. Tá? Pedro, no sermão que ele pregou, vocês crucificaram, mataram Jesus Cristo, de acordo com a pré-ordenação de Deus. Ou seja, o que aconteceu, Deus predeterminou que isso ia acontecer e vocês iam fazer isso. Ao mesmo tempo. A predestinação é parte dessa antinomia, tem a ver com a soberania de Deus. É salvo quem Deus escolheu, Deus é soberano. A predestinação fecha as portas para a evangelização? Não. É o que o Silas falou e era a conclusão. Eu não falei brincando, não. A gente poderia ter ido para o intervalo já naquela hora mesmo. Na verdade, a predestinação abre as portas para a evangelização. É R6 Pro que fala isso. A predestinação não fecha as portas para o evangelismo. Abre as portas. Por quê? Porque o pensamento é o seguinte: exatamente porque Deus tem seus eleitos é que eu vou anunciar o evangelho. Eu vou anunciar o evangelho porque eu sei que Deus escolheu alguns. E Ele vai salvar aqueles que Ele escolheu. Então eu vou anunciar. Eu não sei quais foram. E eu não sou Deus para identificar. Eu não sou fiscal de eleição, de predestinação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar para todos. Eu não sei quem pode ser o eleito. A predestinação abre as portas. E eu vou além. A predestinação e o entendimento correto dessa doutrina, que é uma doutrina muito bonita. A gente que tem medo dela e acha que ela é dura. Na verdade, só um parênteses. Toda vez que Paulo fala sobre a predestinação, ele está consolando e confortando a igreja. Ele está dando certeza da salvação. A predestinação não fecha as portas para a salvação de ninguém. A predestinação, pelo contrário, a predestinação te garante a sua salvação.
Você é salvo e pode descansar em Cristo porque Deus te amou desde a eternidade e te escolheu. E são os propósitos eternos de Deus. Então você pode estar tranquilo na sua salvação. Você crê em Jesus Cristo, você é salvo, graças a Deus. E a mesma coisa na evangelização. Você pode evangelizar com muito mais coragem, muito mais ousadia, muito mais confiança do que um cristão que não crê na predestinação. Porque o cristão que não crê na predestinação, ele é igual aquele vendedor que está vendendo algo que ele não confia tanto assim. Ó, é bom, compra aí, talvez vai te ajudar. Nós estamos vendendo, entre aspas, uma salvação certa. Se você crê com seu coração, professar com seus lábios, se você crê em Jesus Cristo, morto e ressurreto, se você confia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Isso que a Bíblia afirma claramente, definitivamente. E por trás disso existe essa garantia, porque aqueles que fazem isso foram eleitos por Deus desde a eternidade. Então você pode bater na porta de uma pessoa e falar, olha, se você crê em Jesus, você será salvo, hoje, aqui e agora. E você não está fazendo uma promessa vazia. Você não está falando algo que tem um monte de letras minúsculas nessa cláusula desse contrato. Você está falando uma afirmação clara e explícita. Creia e será salvo. Se a pessoa é eleita, ela vai crer. Talvez não ali, não naquele momento, mas a eleição garante a nossa evangelização. A eleição deveria fazer com que nós fôssemos evangelistas ainda mais apaixonados e fervorosos, porque Deus elegeu seus salvos. Então, ao invés de pensar, eu não preciso evangelizar, pois não sei quem são os eleitos e Deus vai salvá-los de qualquer modo. Nós precisamos pensar, eu preciso evangelizar a todos que forem possíveis, pois não sei qual deles Deus escolheu. E Ele me deu o privilégio de ser um instrumento pelo qual as boas novas da vida eterna alcançarão os eleitos de Deus.